Tô só esperando gravar aqui, galera. Tá girando a rodinha aqui, mas nada de gravar. Pra mim Pronto. já tá gravando. Para mim também. Então fica como making off, erros de gravação. Bom dia para todos vocês. Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Tranquilo? Semana começou bem? Espero que sim. Tava conversando com a Brenda aqui. A Brenda foi a primeira a entrar. Perguntei para ela se tá frio aí em Valadares. E ela deu a resposta padrão, né? Que diminuiu de 28 graus. Vocês já colocam bota, blusa de frio, começa a tomar chocolate quente, né? Um cafezinho bem quentinho de manhã. Diminui o número de alunos dentro da sala virtual, porque as pessoas não conseguem acordar. Moletom, exatamente, Stella. Cachecol, né? Então, a galera já começa a ficar mais ali preparada para o frio, né? Já que o frio de Valadares é quase um frio polar, antártico, melhor dizendo, já que nós estamos mais próximos da Antártica, um frio antártico, né? Então, é isso aí. Bom, galera, vamos dar continuidade à nossa aula, então, né? Touca, meia, tudo, né, Bruno? Clarissa, tá certo, é isso aí. Danado, bicho, vocês são foda. Na semana passada, nós paramos a aula na parte de diferenciação, né, de técnica e tecnologia, né? E aí, agora a gente vai dar continuidade e a gente entra em movimento operário. Então, aqui, deixa eu ver, aqui, todo mundo vendo? Todo mundo vendo o PowerPoint? Sim, beleza. Agora sim. Beleza. Porque tá entrando gente e acaba tendo que diminuir. Aí, ótimo. Beleza, então. Bom, na verdade não entrei em movimento operário, não. Vocês me desculpem, mas a gente ia começar a falar a diferenciação de capitalismo monopolista financeiro, né? Quando eu disse para vocês que na segunda Revolução Industrial a gente tem uma alteração no processo, um processo capitalista, né? Vamos dizer assim. O capitalismo ele muda daquele capitalismo concorrencial, que eu até citei o exemplo da Isabela, né? Da empresa dela, que vai concorrer com a minha, e a empresa dela é melhor nessa concorrência, vence essa concorrência e minha empresa quebra, né? Agora o que a gente tem é uma diferenciação importante em que ela cria um conglomerado financeiro que vai comandar o grupo de empresas dela. Como assim, Bernardo? Comandar o grupo de empresas dela? É muito simples. O que vai acontecer é que em vez dela quebrar a minha empresa e deixar ela fechar, ela vai comprar a minha empresa e criar um grande conglomerado empresarial. Geralmente, este conglomerado empresarial, em vez de ser comandado por um CNPJ, vamos trazer para o Brasil para ficar claro, pelo CNPJ antigo da empresa dela, não. Ela cria um CNPJ à parte para comandar todos os outros CNPJs. Geralmente, este CNPJ que comanda todas essas empresas, ele vai ser, vamos dizer assim, uma empresa mãe, e geralmente essa empresa mãe, ela é um grupo financeiro, tá bom? Que vai comprando ações de várias empresas e sendo donas de pequenas partes de várias empresas ou dona totalmente de várias empresas. Bacana? Bom, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai parando aí, tá? Não tem problema não. Bom, o que a gente tem nesse sentido é a criação de 3 tipos de empresas, de conglomerados, tá? A holding, a trust e os cartéis. O primeiro, eu vou começar pelo meio, tá? O primeiro conglomerado que vai começar, que vai ser criado, vão ser os trusts. Então, o que são os trusts? São empresas que absorvem seus concorrentes, controlando a produção, preços e dominando o mercado. Então, indo naquela ideia que eu citei para vocês na semana passada e agora, né, voltando a usar a Isabela como exemplo, a Isabela vence a concorrência da empresa dela com a minha e compra a minha empresa. Ela não deixa a minha empresa quebrar, ela compra a minha empresa. Ou o que sobrou dela.
Aí, quando ela compra a minha empresa, ela vai comprando outras empresas, né? Por exemplo, compra a empresa da Raquel, compra a empresa da Brenda, compra a empresa da Clarissa, e aí ela vai pegar todos esses conglomerados, todos esses conglomerados empresariais, todas essas empresas, criar um grande conglomerado que vai comandar as ações de um mesmo setor. Vamos supor, setor têxtil. Melhor, setor petrolífero. Né? Então, ela é dona de uma empresa de petróleo que vai comprando várias outras empresas de petróleo e vai criando uma gigantesca empresa de petróleo. Tá? Por que eu estou citando a empresa de petróleo? Porque ele é o grande exemplo. Tá? Vai ser o nosso grande exemplo daqui a pouco. Em 1911, nos Estados Unidos, nós temos uma lei chamada Lei Sherman, que vai proibir a presença de trusts no país. E aí, consequentemente, o mundo todo vai começar a perseguir as trusts. Porque as trusts elas vão dominar o mercado, controlando a produção, preço, né? E tudo mais. Então, o que vai acontecer? As empresas, elas se moldam, tá? Elas vão se moldar e vão se transformar em holdings. Beleza? Então, são empresas financeiras que controlam complexos industriais a partir da posse de suas ações. Então, por exemplo, pessoal, vou dar um grande exemplo para vocês. Aqui no Brasil, nós temos uma grande holding, que ela é quase que 100% brasileira, ela era 100% brasileira, mas agora ela é internacional, que é a Ambev, né? Lá atrás, lá na década de 90, a Ambev, né, a Brahma, na verdade, ela comprou a Antártica, né? Então, uma marca de cerveja, que seria uma empresa, comprou outra empresa de cerveja. E aí criou-se a Ambev. Então, você tem esse grupo empresarial que depois vai crescendo e vai comprando outros grupos financeiros pelo mundo. E aí você tem os donos deste grupo financeiro criam uma empresa financeira chamada 3G Capital. Este grupo financeiro, 3G Capital, que é dona da Ambev, que nem chama Ambev mais, chama Inbev, que é Internacional Bebidas Varejo. Então, a Inbev, tá? Mas aqui no Brasil ela se chama Ambev, ela vai ser dona de vários grupos empresariais, donas de marcas de cerveja. Bebidas no geral. Então, por exemplo, você vai ter a Inbev dona da Brahma, da Skol, da Antártica, vai ser dona, por exemplo, ela vai comprar ali no início dos anos 2000, meados dos anos 2000, a Stella Artois, na Bélgica, depois ela vai comprar a Quilmes, na Argentina, depois ela vai comprar a Anheuser-Busch, que é dona da Budweiser, tá? Que é a maior cervejaria dos Estados Unidos, e depois vai comprar, aqui tem uns 3, 4 anos, ela vai comprar a principal concorrente da Budweiser nos Estados Unidos, que é a Miller. Então ela vai ser, assim, gigantesca, além de fazer parceria com a PepsiCo, que é outro grande conglomerado financeiro que controla um monte de marca, que é uma grande holding também. Então ela distribui a Pepsi aqui no Brasil e a PepsiCo distribui, junto com a Budweiser, junto com a Miller, distribui a refrigerantes, por exemplo, bebidas da Ambev nos Estados Unidos. E aí você tem a concorrência com outros conglomerados. Tá? Então você tem aí a criação dessas holdings, que vai ter o controle acionário. Nós vamos mostrar daqui a pouco um outro tipo, eu não vou mostrar a Ambev, vou mostrar uma outra holding, que também é conhecida de todos vocês, e vocês vão ficar assim meio de cara, porque muitos produtos que vocês usam, vocês falam assim, eu não vou usar produto tal, porque eu não gosto da qualidade desse produto. E aí vou comprar tal produto, outro produto. Quando você vai comprar o outro produto, você acha que você está comprando concorrente, na verdade você está mandando dinheiro para a mesma empresa. É isso que significa uma holding, tá? Você acha que você está mandando dinheiro comprando concorrente, está mandando dinheiro para uma mesma empresa, e na verdade você está mandando para uma outra empresa, para o concorrente, na verdade você está mandando para a mesma, tá bom? É tipo você falar assim, eu não bebo Brahma porque eu não gosto da Brahma, vou comprar Skol. O dinheiro está indo para o mesmo lugar, tá bom? E por último, a gente tem os cartéis, né? Os cartéis são empresas do mesmo ramo que se associam para evitar concorrência, dividindo os mercados. O exemplo mais clássico que a gente tem perto da gente sobre cartel são postos de gasolina.
né? Os postos de gasolina, os caras, eles combinam o preço. Então você vai em posto de gasolina um ou outro dentro da sua cidade, você vai ver a diferença de preço. É óbvio que o preço que eles compram a gasolina na refinaria, ele é o mesmo, tá? Aí você tem custo, de uma cidade para outra, você tem custo de frete e tal, esse negócio todo, mas não existe uma plena concorrência dentro da mesma cidade. Então vamos supor que existe um posto de gasolina do João Pedro e o outro do Lucas Fernandes, tá? E aí o que eles fazem? Em vez de eles fazerem uma concorrência limpa, livre, né, dos preços da gasolina, porque o frete é o mesmo, eles têm que vir aqui em Betim para buscar gasolina e levar para Valadares. Então eles em vez de eles fazerem uma concorrência para ver quem vende mais e tal, eles não perdem mercado, então eles combinam preço. Então uma semana o posto de gasolina do Lucas vai ter um preço menor e na outra semana o preço da gasolina do João Pedro, o posto no João Pedro, vai ser um pouco mais barato. E assim eles vão controlando o mercado. Aí vocês que são consumidores vão falar assim, eu vou comprar no posto do Lucas. Nossa, o posto do Lucas aumentou o preço, eu vou no posto do João Pedro agora. Só que, na verdade, os dois estão ganhando, entendeu? Não tem uma concorrência livre e justa, né? Aí neste processo. Beleza? Então aí você tem controla um ramo, eles vão se associar e controlar geralmente um ramo de mercado. Beleza? E aí os exemplos, olha só, aí que eu queria mostrar para vocês é um exemplo de holding, tá? A Nestlé é um grande exemplo de holding que existe no mundo, é uma marca mundial, né? E aí você chega, por exemplo, e compra ali um shampoo Garnier porque você acha que é melhor para o seu cabelo. Só que aí você vai falar assim, eu não dou dinheiro para a Nestlé porque a Nestlé ela tem trabalho análogo à escravidão em alguma parte do mundo, ela testa com animais, eu não vou fazer isso, eu sou vegano, eu não vou ajudar. Aí você vai e compra outra marca. Você vai comprar sei lá, Bioterm. Aí você fala assim, eu vou comprar Bioterm porque a Bioterm ela não testa com animais. Mas todas as duas empresas fazem parte do grupo L'Oréal, que 30% do grupo L'Oréal pertence à Nestlé. Entenderam isso? Isso é uma holding. Entendeu? Então você vai chegar e falar assim, eu não vou tomar Nespresso, eu vou tomar o Nescafé. É tudo Nestlé. Né? Eu não vou comprar um Kit Kat, eu vou comprar um Crunch. Não é a mesma coisa. Não, é tudo do mesmo grupo empresarial. É tudo pertencente à Nestlé. Beleza? Bacana? Todo mundo entendeu isso aí? Sim ou não? Beleza, beleza. Se não entendeu, pode perguntar, pode me procurar 2 horas. Hoje tem monitoria, tá bom? Sigamos aqui. Então, nós vamos então para Trust. Olha que interessante. Por isso que eu dei exemplo de empresa petrolífera. Porque nós vamos ter uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, que vai ser a Standard Oil. A Standard Oil, ela é uma empresa do grupo da família Rockefeller, né, que tem um prédio enorme lá em Nova York, o edifício Rockefeller, né, é uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos hoje, mas ela já foi uma das famílias mais ricas do mundo, beleza? E o que consistiu o império, como foi construído o império da família Rockefeller? Eles criaram uma empresa petrolífera em 1870, que é a Standard Oil. O John D. Rockefeller, ele cria essa empresa. Só um minutinho que eu vou te responder, tá, Alberto? Só explicar aqui sobre a Trust para não perder o raciocínio. O que vai acontecer aqui? A Standard Oil, ela vai comprando outras empresas petrolíferas dos Estados Unidos. Olha lá, vai comprando empresas no Kentucky, Califórnia, Nova York, Nova Jersey, Indiana, Ohio, 2 empresas em Ohio, beleza? Aí quando vai chegar, e eles vão dominar o mercado. Então todo o mercado petrolífero nos Estados Unidos vai ser comandado pela Standard Oil. Então quem define os preços? Eles. Entendeu? Quem vai dominar o mercado? Eles. Mas eu tenho uma pequena petrolífera aqui em Ohio. Não quero fazer parte desse conglomerado. Bicho, você vai ser destruído empresarialmente. Beleza? Porque os caras são gigantes e você é piquititinho. Então eles vão te destruir. Ou você se vende para eles, ou eles te destroem, eles te quebram.
Entendeu? E aí, o que acontece? Em 1911, você tem a Lei Sherman, que vai ser aprovada no Congresso e posteriormente na Suprema Corte, em que as trusts, elas são proibidas. E aí a Standard Oil, ela precisa ser desmembrada. E aí você tem o caminho desse desmembramento da Standard Oil, que vai chegar em 4 grandes empresas petrolíferas das chamadas 5 irmãs do petróleo mundial. Tá? Na geografia devem falar sobre isso, das 5 irmãs. E das 5, 4 vieram da Standard Oil. Então, por exemplo, a Chevron, a ExxonMobil, a BP, que é a British Petroleum, e a Marathon. Então, essas empresas, elas são... A British, ela foi comprada, foi uma empresa americana que foi comprada pelo governo britânico, tá? E aí, por isso que ela chama BP. Então, ela veio da Standard Oil de qualquer maneira. A última empresa das 5 irmãs, ela não é parte da Standard Oil. Ela era concorrente, que é a Shell, que ela é anglo-neerlandesa. Tá? Ela é parte de um grupo empresarial bretão, né, da Grã-Bretanha, e também da Holanda, né, dos Países Baixos. Então a Shell é a quinta dessas 5 irmãs, que são os grandes gigantes do petróleo mundial. Até pouco tempo atrás, a Chevron era a maior empresa do mundo, em qualquer setor. Era a empresa de maior valor, né, no mundo. Mas ela foi ultrapassada há pouco tempo atrás pela Apple e pela Amazon. Então ela já não é mais a maior empresa do mundo, tá? Em ativos. Bom, Roberto, você perguntou aqui, Bernardo é considerado holding mesmo se não tiver poder de decisão na empresa, tipo mais de 50%? Não entendi sua pergunta. Você quer dizer o quê? Por exemplo, se eu tenho mais de 50% de ações de uma empresa, eu tenho poder de decisão. Eu tenho poder de decisão. Geralmente, Alberto, as empresas que são SA, Sociedade Anônima, elas já são, elas têm capital aberto, então elas têm comércio de ações, né, na Bolsa de Valores, né, e aí você tem a criação de holdings através desses processos. Quando você cria sociedades anônimas, você vai capitalizar outras empresas, vai comprar outras empresas criando conglomerados empresariais, entendeu? E aí você pode investir em vários setores, o setor que você quiser. Quando eu citei o exemplo da Ambev, né, isso é muito importante, porque, por exemplo, a 3G Capital, ela tem 3 grandes acionistas. Um deles é o Jorge Paulo Lemann, o outro eu esqueci o nome do cara, não sei lá, Sucupira, que é o sobrenome dele, e o outro eu esqueci do nome, tá? Depois vocês podem pesquisar aí. Esses 3, eles são os grandes acionistas, tá? Mas existem outros acionistas no grupo. Eles têm poder através de procuração dos outros acionistas, de fazer negócios em nome da empresa, em nome deles. Isso, o Alberto respondeu, Sâmia. Cartel é crime e é errado. Cartel é imoral e ilegal. É as duas coisas. E aí, o Alberto, voltando aqui, a gente tem, então, por exemplo, a Ambev, ela é dona das marcas que eu te falei, Stella Artois, Quilmes na Argentina, Brahma, Antártica, Skol aqui no Brasil, Budweiser, Miller, e ela é dona, por exemplo, do ketchup maionese Heinz, ela é dona do Burger King, ela é dona do grupo Eleva, que é dona do pré-vestibular Elite e do Collegium, aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Então, os caras estão em vários ramos empresariais. Eles estão no ramo alimentício, no ramo de bebidas e no ramo educacional, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eles têm poder de decisão, esses 3 caras. Os outros têm poder de decisão, mas eles dão esse poder de decisão a esses 3 caras porque sabem que eles são muito fodas para fazer negócio. Eu espero que é isso que você tenha perguntado. Se você não tiver perguntado, a gente pode retomar essa discussão depois, beleza? Vamos lá, vamos prosseguir então. Aqui, ó, a gente passa então para o fim do conteúdo de Revolução Industrial, que são as consequências da Revolução Industrial, tá? O que a Revolução Industrial traz para nós, então? Resumidamente, se eu pudesse resumir isso numa frase, a Revolução Industrial, a grande consequência dela é vocês acordarem cedo para estudar e
passar no vestibular, entrar numa universidade, estudar o curso que vocês querem, entre aspas, para ser alguém na vida. Beleza? Em vez de poder ficar no campo plantando aquilo que você gostaria de comer. Então a Revolução Industrial ela muda drasticamente a vida que a gente tem, cara. Resumidamente, nós somos o que somos hoje. Eu tenho que levantar cedo, né? Ligar meu computador, abrir todo um aparato tecnológico aqui para poder dar aula à distância para vocês e vocês entrarem, terem o interesse de entrar na aula para assistir, né? Para aprender alguma coisa. E eu preciso vender minha força de trabalho para poder pagar minhas contas. Entendeu? Então é mais ou menos isso a consequência da Revolução Industrial. Mas fazendo uma lista aqui das grandes consequências, nós temos um aumento absurdo da produção, né, de mercadorias e em menos tempo, porque você vai ter a divisão do trabalho, né? Você vai ter a divisão técnica do trabalho. E aí você produz muita coisa em pouco tempo. Além disso, você tem uma maior concentração de renda nas mãos da burguesia. A burguesia, ela vai criar o que o Marx depois vai chamar de mais-valia, que é o produto final tendo um valor e aquele valor daquele produto, né, com o que você paga ao trabalhador, essa diferença é o que o Marx vai chamar de mais-valia. Então ele vai pagar um salário de fome por operário. O produto final é um produto que tem um valor e ele vai ter ainda um lucro sobre esse produto final. Então você tem aí uma concentração de renda nas mãos de poucas pessoas. Os sistemas de transporte, eles vão avançar, então vai ter um avanço considerável no sistema de transporte. Nós temos a diminuição das distâncias em termos de transporte para que as mercadorias cheguem mais rápido aos seus destinos finais. Então você vai ter, por exemplo, o uso do vapor lá do século XVIII, né? Ele sendo utilizado em meios de transporte, não apenas para fabricação de mercadorias. Então, para chegar mais rápido, em vez de você usar mulas para levar uma mercadoria de um ponto A para um ponto B, você usa o trem com a locomotiva a vapor para levar para outros continentes, em vez de você levar navios de madeira com velas, né? Dependendo ali da força da natureza, você rompe a força da natureza quando você usa o motor a vapor, por exemplo, né? No desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias, eu acabei de falar algumas aqui, como a própria locomotiva a vapor, o barco a vapor, né? Você tem um maquinário, por exemplo, para tear, o tear mecânico, que vai ser utilizado para tear ali fiar 1000 fios de lã ao mesmo tempo. Para o trabalho artesanal, você vai você vai transformar a lã em um fio só. Então, assim, você tem o desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias que são importantes para o processo revolucionário industrial. Surgimento de sindicatos trabalhadores, já que você tem uma massa de pessoas trabalhando nas fábricas, né, e sem nenhum tipo de proteção. Com isso, os trabalhadores vão se organizando, é o que nós vamos falar a partir de agora. Os trabalhadores vão se organizando, chegando até os sindicatos de trabalhadores, né, para proteção, os trabalhadores brigando ali para protegê-los, né, e também brigando por melhoria de condições de trabalho e de salário. Aumento do êxodo rural, porque você vai ter essa massa de trabalhadores das fábricas sendo forçadas a sair do campo por causa dos cercamentos para poder trabalhar, vender a força de trabalho nas fábricas. Então, em vez de produzir aquilo que você se alimenta, você agora precisa vender a sua força de trabalho para poder se alimentar. Beleza? Então, há uma diferença muito grande. E onde estão as grandes fábricas? Não no interior, e sim nas grandes cidades. Beleza? Aumento da poluição do ar, porque o carvão mineral ele vai ser a principal fonte de energia, né, como eu havia dito para vocês, tanto na primeira quanto na segunda Revolução Industrial. Vai ter petróleo também polui pra caramba, a gente vai ter a energia elétrica, mas ela ainda está incipiente, ela está começando, não está em todas as partes. Então o carvão mineral ainda hoje ele é muito utilizado, carvão mineral e carvão vegetal, principalmente na Europa, na China também e tal. Crescimento desordenado das cidades. Se você tem um aumento do êxodo rural, você vai ter um crescimento desordenado, porque as cidades não estão preparadas para receber essa galera que está chegando. Né? Eu sempre gosto de usar um exemplo na minha cidade. Ali por volta de 2008, 2007, 2008, a Uzi Minas, em Ipatinga, ela anunciou a construção de uma nova siderúrgica. E aí anunciou, falou, nós vamos construir outra usina.
foi mais ou menos em torno de 40 mil. Nós vamos oferecer 35 mil empregos, diretos e indiretos. O que é emprego indireto? É o cara que vai trabalhar na construção da planta e depois vai embora. Emprego direto é o cara que vai ficar na empresa trabalhando. Então eles falaram assim, ó, nós vamos oferecer 35 mil empregos, diretos e indiretos. 30 mil indiretos, 5 mil diretos. Dá um exemplo. Aí o que acontece? Chega lá em Patinga em torno de 40 mil pessoas. A população fez isso aqui, ó. Só que aí veio a crise de 2008. A Uzi Minas foi lá e desistiu de construir. Gente que saiu da puta que pariu com dinheiro só da ida, esperando que fosse trabalhar para poder, depois, no final da obra, ele ter a graninha dele para voltar para casa ou ir para outro lugar para trabalhar. Não tinha para onde ir mais, ele não tem dinheiro. E aí você tem um aumento, tá? Por exemplo, do desordenamento urbano, com o aumento da quantidade de moradores em condições de rua e também de favelização. Então você tem um empobrecimento da cidade, né? O desordenamento nesse crescimento e o empobrecimento da cidade. Porque muita gente não consegue voltar para casa e acaba ficando ali muito na esperança de que a empresa vai voltar atrás e que vai construir a fábrica de novo, coisa que não aconteceu até hoje. Tá bom? Por isso que Ipatinga, inclusive, em termos populacionais, em um dos casos, né, tá chegando próximo de Valadares, né? A gente tem aumento das doenças e acidentes de trabalho, já que não tem nenhum tipo de proteção, né? Ou a proteção ela é muito pequena ainda, é muito frágil, né? Então você tem pessoas que trabalham ali em torno de 16 a 18 horas por dia dentro de uma fábrica, né? Então você tem um cansaço extremo e as pessoas acabam cansadas se acidentando, e uso em grande quantidade de mão de obra feminina e infantil nas fábricas. Crianças eram utilizadas por causa do seu corpo franzindo para limpar chaminé, por exemplo. Também eram utilizadas na linha de produção. Mulheres eram muito utilizadas nas indústrias têxteis, e eram casos assim absurdos, por exemplo, de mulheres grávidas que no horário de trabalho entrava em processo em trabalho de parto, começava a ter as contrações, não tinha esse negócio de você ter hospital para receber, não. A mulher ganhava a criança ali no pátio da fábrica, as amigas iam lá, juntavam uns pedaços de trapo, de pano, para colocar a criança ali, enquanto ela continuava trabalhando e amamentando e trabalhando ao mesmo tempo. Você não tinha nenhum tipo de proteção, né? Então a mulher de resguardo tinha que voltar no dia seguinte com a criança de colo para colocá-la num cesto, em algum lugar, para ela poder trabalhar. Então isso era muito comum. Eu falando isso para vocês devem pensar, cara, isso é impossível, não tem como acontecer. Sim, hoje, em vários países do mundo, isso é impossível, porque você tem legislação trabalhista, né? Mas quando está começando, você não tem. Então, você vai ter ali acidentes com mulheres, né, mutilação, você vai ter trabalho infantil com mutilação de crianças morrendo no trabalho, que elas não deveriam fazer, deveriam estar na escola e tal. Então você tem muito isso neste período. Fechou? Bom, vamos lá então, vamos passar para a nossa próxima aula, que é o movimento operário, nossa aula dentro da aula, tá? O movimento operário, ele se dá justamente por conta das péssimas condições vividas pelos operários durante o século XIX. Então a gente tem a primeira Revolução Industrial até a segunda Revolução Industrial, a gente tem péssimas condições de trabalho, salários muito baixos, como eu disse, jornadas muito longas, de 16 a 18 horas. Só para efeito de comparação, queridos, essas longas jornadas de trabalho dos operários, do proletariado inglês, por exemplo, vou dar um exemplo da Inglaterra, tá? Durante o processo da primeira Revolução Industrial, é a mesma jornada de trabalho dos escravos negros africanos nas lavouras de cana aqui no Brasil durante o século XVI e XVII. Os caras trabalhavam em torno de 16 a 18 horas por dia. Aí você fala assim, ô Bernardo, você está diminuindo a escravidão? Não, só estou fazendo uma comparação. Aqui o cara recebia um salário de fome, mas recebia. Ah, ele apanhava? Apanhava também. Era muito comum, por exemplo, crianças que estavam com sono, o capataz, vamos colocar assim, um chefe de seção dentro de uma fábrica dessa, pegar o menino pelas pernas e jogar dentro de um balde de água gelada, dentro de um tonel de água gelada, para ele dar uma acordada. Entendeu? Não tinha nem garrafa de café para servir para a galera, não, entendeu? Então, assim, isso era muito comum, né? Óbvio que eu tô fazendo só um paralelo aqui,
do tamanho da jornada de trabalho. Não estou comparando com a escravidão negra africana aqui em hipótese alguma, tá? Só para vocês terem uma noção. Condições extremamente insalubres no ambiente de trabalho, extremamente perigosas, como vocês podem ver nas fotos aí. Depois os slides já estão no Canvas, né? Vocês já devem ter visto. Vocês têm aí crianças e mulheres sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de equipamento de proteção, tá? Para poder atuar no maquinário. Você tem superexploração, do trabalho feminino e infantil, também repetindo como consequência da Revolução Industrial, e a ausência completa de qualquer assistência ao trabalhador. Gente, alguém aqui já trabalhou de carteira assinada? Fazendo essa pergunta para vocês aí. Se alguém já trabalhou, me responde aí, por favor. Mariana, Alexandre, Brenda, Sâmia, beleza. João Pedro, ok. Samara, eu confundo. Samara, desculpa. Mas vamos lá. Quando vocês trabalham de carteira assinada, tipo eu, trabalho de carteira assinada em Bituruna. Aí vamos supor que no final do ano, o Bituruna chega para mim e diz assim, Bernardo, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo seu trabalho, mas nós não vamos precisar de você no ano que vem. Então eles me demitem. Quando eles me demitem, eles vão ter que pagar uma série de encargos por eu ter trabalhado para eles. Então tem fundo de garantia por tempo de serviço, eles têm que me pagar, rescisão, multa de 40% relacionada. Isso aí teve umas alterações, eu não li sobre a nova reforma trabalhista, então eu estou falando a antiga. Multa de 40% sobre o valor do FGTS, seguro-desemprego eu recebo do Estado enquanto não arrumar outro, durante alguns meses. Como eu trabalho desde 2017 no Bituruna, então eu vou receber o máximo 6 meses de trabalho, 6 meses de seguro-desemprego. Então, assim, tem uma série de benefícios, né? Uma série de assistências que eu vou receber, tanto da empresa quanto do Estado, enquanto eu estiver desempregado. Isso que a gente chama de Estado de Bem-Estar Social. Beleza? Mas esse é assunto para algumas aulas à frente lá. Muitos de vocês que aí que colocaram aí, que já trabalharam como carteira assinada, devem ter passado por isso. Se pediram demissão, você não vai ter direito a sacar o seu FGTS, por exemplo, e nem ao seguro-desemprego. Beleza? Aí você vai receber, por exemplo, só o último mês ali que você trabalhou. Né? Então, assim, você perde alguns benefícios. Bacana? O que eu estou querendo dizer com isso? É que hoje você tem assistência. Você sofre um acidente de trabalho. Eu, por exemplo, em 2011, eu trabalhava num cursinho, não como professor, mas eu tive um acidente em que eu estava jogando bola e eu quebrei o braço. Beleza? Eu tinha um plano de saúde atrelado ao cursinho que eu trabalhava, e aí eu tive a assistência do plano de saúde por esse cursinho e entrei pelo INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, em que eu fiquei afastado das minhas funções, recebendo pelo governo o meu salário, enquanto eu me recuperava do braço quebrado, que, para piorar, nunca tinha quebrado o braço, quebrei o braço e tive que operar. Nunca fiz uma operação na vida, uma cirurgia, e eu quebrei o braço e tive que fazer cirurgia, fiquei 4 meses parado para recuperação. Então, eu tive assistência. Nessa época, que eu estou dizendo para vocês que do movimento operário, século XIX, se, por exemplo, o Alexandre estivesse lá trabalhando num maquinário, e aí ele está lá cansado, quase 18 horas de trabalho, enfia a mão onde não der porque está cansado, e aí acaba tendo o braço mutilado, ele perde parte do braço esquerdo. Entendeu? O que acontece com ele? Simples. O dono da empresa ou o gerente da empresa vai chegar e falar assim, pode ir para o hospital. Beleza, pode ir lá. Quando ele volta, ele fala assim, não, já coloquei outro no seu lugar. A máquina não pode parar. Tá, mas eu tive que pagar o hospital, vocês têm uma grana para me pagar, vocês não vão me contratar de novo? Não, você foi demitido. Você se acidentou, a máquina não pode parar, nós só limpamos ela, colocamos outro no lugar e pronto. Sacaram? Então, tipo assim, não tem assistência nenhuma. Então, ele mutilado, não vai poder trabalhar na empresa de novo e nenhuma outra empresa vai querer contratá-lo porque ele não tem um braço. E ele não tem os 2 braços para poder trabalhar ali. Então, o cara está completamente desassistido. Isso vai ter que ser mudado. O movimento operário é importante nesse sentido. E o primeiro movimento que vai aqui
de fato, lutar pelo operariado é o ludismo, que é o movimento de quebra das máquinas. Por que o movimento de quebra das máquinas? Né, o grande objetivo dos ludistas era esse, quebrar as máquinas. Porque como o empresariado, como a burguesia industrial, ela via a máquina como mais importante do que o operador da máquina, o que os ludistas pensaram? Né, a partir do Ned Ludd, que é o líder deste processo, né, lá na Inglaterra. É o seguinte, vamos destruir as máquinas, porque assim nós nos tornaremos mais importantes do que ela. Né? Ou seja, já que a máquina, para o dono da empresa, ela é o mais importante, né? Então a gente destrói a máquina e ele nos verá como a peça mais importante nessa engrenagem que é a empresa dele. Só que aí, desde 1689, né, desde a Revolução Gloriosa, você tem a consolidação da ordem político-social burguesa, né? A burguesia, além dela ser detentora do poder econômico, agora é detentora do poder político, beleza? E ela é a grande representação no parlamento. Consequentemente, como grande representação no parlamento, o que a burguesia vai fazer? Legislar em causa própria. Então, se os caras, operariado, começa a quebrar as máquinas da burguesia industrial, que é a mesma burguesia que é detentora da representação, da maior parte da representação no parlamento inglês, o que o governo inglês vai fazer? O governo que é burguês vai legislar em causa própria, vai reagir à quebra das máquinas, decretando a pena de morte a todos os revoltosos. Então há uma perseguição aos ludistas, né, a prisão dos ludistas e a execução deles por traição à pátria. Então o movimento ele é sufocado violentamente. Bacana? Aí depois, no século XIX, também, nós temos o cartismo. O cartismo tem a liderança de uma associação de operários, também na Inglaterra, que é um movimento um pouco mais pacífico. Ele não vai tentar quebrar máquina nenhuma. Os caras têm como objetivo, né, escrever e reivindicar através dessa carta, né, chamada Carta do Povo, melhores condições de trabalho, sufrágio universal masculino, porque existe voto censitário na Inglaterra, medido pela renda. Então eles querem sufrágio universal masculino, independente da sua renda. Você sendo homem, a partir de 18 anos, você pode votar. Renovação anual do parlamento, e não mais do que isso. Então todo ano vai ter eleição para renovar o parlamento. E a participação operária no parlamento. Tipo, se a burguesia tem representatividade, o operariado também precisa ter. Então nós vamos lutar por isso. Nós vamos lutar por essa representação. Quais são as consequências do movimento? Ele é massacrado pelo parlamento, que vai desconsiderar todas as suas reivindicações, tá? E vai perseguir todos os cartistas. Beleza? Então é mais um movimento aí que vai surgir, beleza? E vai como que eu digo, ser massacrado, ser perseguido e massacrado pela burguesia. Tranquilo? É o que o Marx fala, galera. A luta de classes ali, tá? Que é muito forte. O opressor não permite que o oprimido chegue, se aproxime dele, né? Porque sabe que quando ele chegar, o pau vai quebrar. Depois nós temos as trade unions, tá? Então o que são as trade unions? São organizações de associações de trabalhadores. Tá? Inicialmente na Inglaterra, posteriormente se espalha por outros movimentos. Tá? Se espalha por outros países, perdão. Fui ler aqui a pergunta do Alex e me perdi. Vou responder, Alex, só um minuto. Tá? Então você vai ter aí este processo, as trade unions, iniciando na Inglaterra, mas se espalhando por outros locais, outros países onde a Revolução Industrial está acontecendo. Quais são os objetivos das trade unions? Assistência aos trabalhadores e familiares dos associados. Então, dá um exemplo. O Alex, que acabou fazendo a pergunta aqui, ele é um trabalhador de uma fábrica e ele contribui com uma trade union. Por menos que ele receba, tá? Por menos dinheiro que ele receba, explicar a charge, só um minuto. Por menos o slide anterior, por menos que ele receba, ele vai contribuir
com um pouquinho que seja, para o funcionamento da trade union. Tá? O que significa isso? Se ele se acidenta, se ele tem um braço mutilado, se ele morre, alguma coisa assim, a trade union vai dar assistência à família dele. Se ele está mutilado, não consegue emprego, a trade union vai ajudá-lo a arrumar outro emprego e vai assisti-lo até ele conseguir outro emprego. Entenderam isso? Então, a trade union tem como consequência o embrião do sindicato moderno. O sindicato moderno ele serve para isso. Para assistir aos trabalhadores e familiares dos trabalhadores associados. Entenderam? Enfim, o iluminismo influenciou nesses movimentos? Perguntou Alex. Sim, influenciou. Tá? Influenciou sim, porque você tem não só o iluminismo, como a própria Revolução Francesa, em que o operariado, através dos sans-culottes, né, eles vão ser parte importante no processo revolucionário. Então, sim, influencia. Bacana? E você poderia explicar a charge anterior. Olivia, a charge anterior é simples. Você tem aqui um operário grande, maior, entregando a carta a um burguês. O burguês está piquititinho aqui, né? Ele está aqui na sua casa recebendo a carta, né, da carta do povo de um operário. Beleza? Então ele o que está demonstrando é uma charge feita por um chargista operário, que está demonstrando a grandeza do movimento perante a pequenez do burguês. Beleza? Que não vai dar nenhum tipo de atenção ao movimento e vai massacrá-lo posteriormente. Eu espero que Lívia entendeu, espero que o Alex tenha entendido também. Vamos prosseguir? Os sindicatos. O que são os sindicatos? Associação estável e permanente de trabalhadores, tanto urbano e industrial, como rurais. De nada, Alex. Como rurais e de serviços, que se unem a partir da constatação e resolução de problemas e necessidades comuns. Gente, olha que bacana. Eu vou explicar isso aqui, tentar explicar de maneira muito simples. Se não entenderem, podem perguntar aí. Eu sou professor de escola particular. Então, eu não trabalho para o Estado, eu não trabalho para a rede pública. E existe o Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais, chama Simpro. E existe os sindicatos dos colégios particulares de Minas Gerais, que se chama Sinep. E aí o que acontece? Nós estamos passando por uma situação bem complicada, a gente sabe disso. Acho que ficou melhor agora. Bem complicada, né? Nós sabemos disso. Então o que acontece? Existe uma briga entre trabalhadores e empregadores, empregados e empregadores, tá? Que vão lutar pelos seus interesses. Então, por exemplo, empregadores, eles querem diminuir nosso salário, falam que a gente está trabalhando menos, porque a nossa carga horária não é cumprida. Então, por exemplo, eu estou dando aula para vocês aqui agora, 1h30 de aula, beleza? É o tempo de 2 aulas. Eu dou 10 no Bituruna. Ah, Bernardo, então você está trabalhando menos mesmo? Será? É a pergunta que eu faço para vocês. Nós, professores, estamos trabalhando mais do que antes. Porque o que eu fazia? Né? Teve até uma aluna que me perguntou isso esses dias. Se eu tenho aqueles esquemas de quadro para poder passar para ela, porque fica fácil dela estudar. Eu falei, querido, eu não estou fazendo, porque aquilo sai da minha cabeça na hora. Eu faço a leitura do conteúdo que eu tenho que dar, né? A Raquel, por exemplo, está aqui, e a Raquel estudou comigo num outro cursinho ano passado. E aí o pessoal perguntava no outro cursinho, falei, como é que você faz isso, cara? Eu falei, simples. Eu tenho os livros, ano passado eu dava aula para ela de História do Brasil, assim como eu fiz no Bituruna também. Eu falei, simples. Eu pego um livro que me serve de fonte histórica, eu vou ler esse livro, vou pegar a apostila de vocês, vou ler a apostila, o capítulo relacionado a essa apostila, entendeu? Vou tirar alguma informação aqui, alguma informação ali, colocar alguma coisa aqui, colocar outra coisa ali, e aí, na hora que eu coloco a cara na frente do quadro, eu tenho uma ideia do que eu vou escrever. Eu não preparo isso antes, entendeu? E aí, a menina falou assim, não, beleza, tal, tranquilo. E aí, o que acontece? Os donos de escolas acham, não estou falando de todas, mas os donos de escolas acham que a gente trabalha menos, então eles querem pagar menos. Ah, tá, falou, Estela, querendo vender seu serviço aí, tá bom. O que acontece, então? Eu
Os sindicatos de professores, eles vão brigar pelos nossos direitos. Não, os professores estão trabalhando de uma maneira completamente diferente da qual eles estão acostumados a trabalhar. Nós temos professores, por exemplo, que são pessoas mais velhas, que não têm tanto contato com o computador, que estão tendo que se reinventar, né? Eu, por exemplo, eu sou praticamente um analfabeto funcional. Assim, há pouco tempo atrás, por exemplo, eu não sabia que se você printar algo no direct do Instagram, aparece para a pessoa, entendeu? Então, tipo assim, eu sou completamente burro, retardado, em relação a isso. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: há uma luta constante entre classes. E os sindicatos, eles vão lutar pelos trabalhadores que são filiados a eles. Então, eles são uma associação estável e permanente. Então, o Sindicato de Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais é a associação estável, mantida. O que é isso? Não estava sabendo? Ah, que eu printava o negócio no Instagram? Não, né? Não era isso, não. É porque às vezes alguém mandava, de outros cursinhos, mandava questão para mim, eu printava para visualizar melhor, e a pessoa falou assim: professor, o que você printou a questão? Foi a foto. Eu falei assim: para visualizar melhor, você não tem meu WhatsApp e tal. Aí falava assim: ah, tá, não sei o que, beleza. Eu falei: por que? Apareceu para você? Apareceu, toda coisa no Instagram que você printa aparece. Caralho, velho. Ainda bem que eu não mando nudes para ninguém. O chat não, só foto, exatamente. Só que a pessoa manda foto, igual muitos de vocês mandam foto de questões para mim, e aí eu no WhatsApp não precisa printar, mas no Instagram precisa. Enfim, vocês estão rindo do retardo do professor, né? A barba branca condena, a idade está chegando. Enfim, então nós temos aqui uma associação estável, permanente de trabalhadores, que vai lutar, né, através da constatação e resolução de problemas e necessidades comuns dos trabalhadores. Beleza? O que tem? Tá gravando, galera? Tem problema não. Ó, eu não devo nada não, só. O Lucas tá gravando, prof. Que isso, galera? Não devo nada não, filho. Quer dizer, devo pro banco. Tá tranquilo. Mas enfim, a definição de sindicato ela vai variar, tá? De acordo com o tempo e as condições políticas. E aí, a definição de sindicato lá no século XIX, ela vai ser diferente da definição de sindicato do século XXI. Porque nós temos uma situação de evolução. Então, por exemplo, para alguns estudiosos, o sindicato é a coalizão permanente para a luta de classe. Para outros estudiosos, é o órgão destinado a solucionar problema social. É que a situação ela é tão grande de opressão do empregador sobre o empregado, ela é tão grande, tão absurda, que se torna um problema social. E o sindicato é quem vai resolver esse problema. Então você tem mudança de definição. Beleza? Bom, vamos lá. A gente termina o movimento operário e passa para as novas ideias do século XIX, né? Que é, como eu disse para vocês no início da aula passada, as novas ideias do século XIX, elas são aí é uma matéria do módulo 4, mas eu trouxe ela para o módulo 3, tá? E o que são essas novas ideias? A Revolução Industrial se consolida, vão surgindo novas ideias que vão contestar o individualismo liberal. Então, o liberalismo econômico prega o ideal individualista, né, de cada um faz o seu, e aí vem novas ideias trazendo um ideal coletivista. Beleza? Então, por exemplo, o que esses caras vão trazer pra gente? Uma resposta aos problemas sociais causados pela Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial avança, os problemas sociais avançam. Eu vou dar uma de comunista aqui agora, tudo bem? Mas vamos lá. O grande problema de desigualdade social que nós temos no mundo hoje é culpa do capitalismo. Ai, Bernardo, seu comunista safado. Eu sou ótimo, adoro o capitalismo é maravilhoso e tal. Ok, beleza, fica com a sua linha de pensamento aí. Mas nós somos o que somos hoje por causa do capitalismo. Então, por exemplo, o ideal individualista liberal, de que você faz tudo aquilo que você faz por si mesmo, é o que está nos fudendo agora. Porque nós somos condicionados a pensar de maneira individualista, que é o que o liberalismo econômico, o liberalismo clássico traz pra gente. Livre iniciativa, livre comércio, né? Livre concorrência, né? Laissez-faire,
Então, assim, a economia se autorregula, e aí vem trazendo esse ideal do liberalismo clássico para dentro do ideal político-social. Então, isso está nos fudendo agora, porque as pessoas acham que são donas de si, não pensam de maneira coletiva, e nós estamos tendo aula online, em vez de ter aula presencial. Porque as pessoas, as malditas pessoas, não ficam dentro de casa, né? Para que essa situação possa acabar o mais rápido possível e a gente poder ter aula presencial. Então, o que a gente tem é um ideal coletivista, de resposta aos problemas que vão se agravando, os problemas sociais que vão se agravando. Então, poucas pessoas, como a imagem diz ali para nós, poucas pessoas estão ganhando muito e muitas estão sustentando esse sistema, trabalhando, vendendo sua força de trabalho para esses poucos que estão ganhando. Então, você tem novas ideias que vão contestar este ideal liberal. Primeira coisa que aparece, primeira fonte de ideias, né, na primeira metade do século XIX, é o socialismo utópico. E o que é utópico? O que é utopia? Tá? Utopia é algo que a gente sonha, beleza? Romantiza, tá? Por exemplo, o que é uma utopia? Que nós vamos voltar em agosto. Entendeu? Isso é uma utopia. Sacou? Desculpa a sinceridade. Essa é a minha opinião. Eu enxergo como utopia. Tá? Então, assim, não, também fiquei triste, né? Porque nós temos o aumento da quantidade de casos, tanto aqui quanto em Valadares, por exemplo, falando especificamente de Valadares, né? Eu vejo as pessoas, eu tenho Twitter, eu tenho muitos de vocês no Twitter, eu vejo vocês xingando uma galera porque estão fazendo resenha, né? Eu vejo foto de pessoas no Instagram compartilhando resenha, ex-alunos, entendeu? Então, tipo assim, eu tô com um ódio gigantesco. Então não adianta. Não adianta. Ah, Bernardo, mas se as autoridades falarem que a gente vai voltar em agosto, bicho, aí beleza, a gente volta. Eu vou estar errado nas minhas previsões. Só que existe o que a galera está denominando como segunda onda de contágio. E aí? O socialismo utópico, então, ele surge na França em meados do século XIX. Tá? E aí o que os utópicos, o que os românticos, socialistas românticos diziam? A igualdade se dará através da bondade e justiça humana, de forma pacífica. Aqueles que têm propriedades saberão dividi-las com os que não possuem. Olha que maravilha. Eu sou o rei do gado. Tenho milhares de cabeças de gado. E aí, eu rezo um dia e Deus toca no meu coração e fala: Bernardo, dê boi aos pobres, divida sua riqueza com os pobres. Aí eu vou lá e faço isso. E ao fazer isso, outros reis do gado, príncipes do gado, né, reis da soja, do milho, vão fazer o quê? Pegar os seus grandes latifúndios e distribuir toda a sua riqueza para os mais pobres. Assim, toda a maldade humana, todo como é que fala? A selvageria do capitalismo, ela acaba. Através da bondade e justiça humana. Ah, vá. Ah, vá. O Estado atuaria nesse sentido? Porque nós estamos falando de socialismo. Sim, atuaria. Ele centralizaria a economia, evitando abuso tipo do capitalismo. Então, por exemplo, eu, em toda a minha bondade, distribuo as minhas terras. O Estado vai controlar essas terras, distribuindo de maneira eficaz essas terras, centralizando a economia para evitar que outras pessoas, ao ganharem a sua parte, sejam o quê? Capitalistas selvagens também. Aí eu pergunto para vocês, no século XIX, o século da ciência, o século em que tudo era explicado através de embasamento científico, socialismo utópico tem embasamento científico? Não. Isso é conversa de boteco. Ah, se eu fosse rico, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia fazer isso. Como? Ah, não sei, eu ia fazer. Todo mundo já pensou isso um dia na vida. Se eu ganhasse na Mega da Virada, eu vou ajudar meus amigos, minhas amigas, vou ajudar a minha família, vou comprar casa para todo mundo, vou construir um bairro em Valadares para colocar os mais pobres, não vai ter morador de rua. Cláudia, senta lá. Beleza?
Na hora que você tiver com o dinheiro na mão, você vai fazer isso sim. Beleza? Não tem embasamento científico. E por não ter embasamento científico, essa denominação leva o nome de socialismo utópico ou socialismo romântico. É romantizar as coisas. Nós temos 3 grandes nomes e ideias do socialismo utópico. Charles Fourier, que prevê a criação de falancérios, que era a ideia de criar núcleos de debate e discussão, onde as pessoas ajudariam ao Estado centralizador com recursos, né? E diante da representatividade, quanto mais representantes tivesse, mais seria a contribuição. Então, por exemplo, a elite tem menos representantes, então ela contribui menos. O operariado tem mais representantes, então ela contribui mais. Estão entendendo? O que acontece hoje no Brasil, por exemplo. O cara que é da elite, ele paga pouco imposto. Diante do dinheiro que ele tem, ele paga pouco imposto de renda. Eu pago muito imposto de renda. Porque todo produto que eu consumo tem imposto embutido. Além disso, eu tenho que pagar 27,5% de imposto de renda todo ano. Fiz minha declaração de imposto de renda, eu vou pagar um absurdo esse ano. Entendeu? Aí depois vem o Robert Owen. O Robert Owen é o que chega mais próximo de realizar algo concreto dentro do socialismo utópico, que ele vai criar uma empresa nos Estados Unidos chamada New Harmony. E o New Harmony, ele vai ser uma empresa bem bacana, que vai trazer ideias que serão aplicadas por grandes empresas, no futuro. Que é o seguinte, ele reduz a jornada de trabalho dos seus empregados, criando mais empregos. Ele vai criar assistência médico-odontológica para os seus trabalhadores. Ele vai criar mecanismo de participação de lucros para os seus trabalhadores, esperando que fazendo isso, onde seus trabalhadores trabalharão assim de maneira muito feliz, os caras vão trabalhar, vão produzir pra caramba, ele esperando convencer outros empresários a fazer a mesma coisa, ele não tem apoio, consequentemente fica sozinho, e a empresa dele vai entrando em declínio. E aí acaba fechando, tá? E por último, o Louis Blanc, na França, que vai aplicar os ideais de oficinas nacionais, as ideias de oficinas nacionais. Isso vai ser, inclusive, aplicado na primavera dos povos, tá? E aí vai ser, vão acabar com isso com o golpe de Estado em 51, quando a burguesia assume o poder de novo. O que são as oficinas nacionais? Em determinadas cidades do país vão ser criadas oficinas que gerarão empregos ao proletariado, e estes empregados, eles vão, cada cidade vai ser responsável por produzir algo inerente àquela cidade. Então vamos trazer, por exemplo, já que Minas Gerais é quase do tamanho da França, o que vai acontecer aqui? Vamos trazer para Minas Gerais. Então, por exemplo, Valadares vai ser responsável por produzir, deixa eu ver aqui, celulares. Então, lá em Valadares vai ser a planta de fabricação de celulares em Minas Gerais, tá? Do país Minas Gerais. Aí vamos supor que Ipatinga vai ser de televisões. Belo Horizonte de computadores. E aí não pode outra cidade produzir o que está sendo produzido nessas cidades determinadas. Beleza? Enfim, esse é o socialismo utópico. Posteriormente ao socialismo utópico, não posteriormente, vai ser posteriormente ao socialismo científico, vai surgir o socialismo cristão. Mas eu coloco ele no meio, porque nós temos que falar o mais importante, que é o socialismo científico. Socialismo cristão, olha lá, finalzinho do século XIX, o Papa Leão XIII, ele vem trazer uma encíclica, tá? Que é a Rerum Novarum, beleza? E aí o Papa Leão XIII, ele é conhecido como Papa do Proletariado, ele vem trazer uma ideia de estabelecimento de direitos e deveres entre patrões e operários, baseados, né, dentro dos princípios da justiça e da caridade. Então, para este Papa, a compreensão e o amor entre empregados e empregadores seria a principal base para a justiça social. Ou seja, o seu patrão precisa te amar e você precisa amar o seu patrão. Porque é isso que Jesus trouxe para a gente. O amar ao próximo como a si mesmo. Beleza? Este Papa, chamado Papa do Proletariado, ele vai se opor à luta de classes, que é uma das principais teorias do Karl Marx. Ele vai se opor à doutrina marxista como um todo, tá?
mas reconhece a propriedade privada e condena os abusos do capitalismo selvagem. O socialismo cristão, ele tem embasamento científico? É uma pergunta que eu coloco para vocês aí, que eu queria que vocês me respondessem. O socialismo cristão, ele tem embasamento científico, sim ou não? Respondam. Pode ser por voz, não tem problema não. Nossa, derrubei café em mim. Ainda bem que tá gelado. Ana Luísa falou que não? Beleza. Mais alguém? Alberto falou que bicho até tem. Tem, Alberto? Qual? Qual que é o embasamento científico? Estela acha que não? Lucas está refletindo? Filosófico? E de onde é retirada essa filosofia? Ela tem que ser retirada de algum lugar. É fácil demais, Alberto. Respondendo para todo mundo. Tem. Tem embasamento científico. Não, Alberto. Mais fácil ainda, cara. Você é cristão, Alberto? Não, Marx não. Eles negam Marx. É? Vai na missa ou vai no culto? É, o cristão. Cristão. O tópico não. O tópico não tem embasamento, não. O cristão tem. Mais fácil que Tomás de Aquino. A própria Bíblia, cara. A própria Bíblia. Exato. Clarissa falou aí. A própria Bíblia. Então não precisa ir muito longe, sacou? A própria Bíblia. O que a Bíblia vem trazer? Principalmente o Novo Testamento. O que ele vem trazer pra gente? Não é os ensinamentos de Cristo? Amar ao teu próximo como a ti mesmo? Não é? Se você recebe um tapa na sua face direita, oferecei à esquerda. Não tem nada de olho por olho, dente por dente, por exemplo, no Novo Testamento, é ou não é? Então, para criar um mundo melhor, um mundo menos selvagem, que ele é selvagem por causa dos abusos do capitalismo, que o Papa condena, o que ele fala? Também não precisa lutar contra o seu empregado, o seu empregador. Não, não faça isso. Você vai fazer o quê? Você, dentro dos princípios da justiça e da caridade, né? Então, seja justo com o seu patrão e o seu patrão seja caridoso com você. Entendeu? Então, compreendendo o amor entre esses dois blocos, entre essas duas classes, esse amor seria a principal base para a justiça social. Sacou? Se você for justo com aquele que te paga vai ser caridoso com você. Sim, usam a Bíblia para defender esse ideal. Tem gente que usa a Bíblia hoje para vender feijão milagroso. Feijão que cura o Covid. Entendeu? Putz mesmo, Clarissa. Ai, gente. Isso tem um nome, tá? Isso tem um nome. Isso chama estelionato. No Código Penal, ele tem o número 171. A tipificação 171 do Código Penal. Tá? Mas vamos lá. Vamos prosseguir? Alguma dúvida aqui em socialismo utópico e socialismo cristão? Para a gente passar para o socialismo científico? Usura comendo solta, é isso mesmo. Máscara do Espírito Santo. Porra, isso é sensacional. Vamos lá. Socialismo científico. A ele aí, ó. Karl Marx e ao seu lado Friedrich Engels. Tá? Surge na Alemanha, segunda metade do século XIX, ali por volta de 1848, quando eles vão lançar a sua primeira obra, chamada O Manifesto do Partido Comunista, de 1848, mesmo ano da Primavera dos Povos, tá? Karl Marx, que é o de barba branca, e Friedrich Engels, que é o de barba preta, grisalha, são os principais teóricos, beleza? As principais obras, como eu disse, né? O Manifesto Comunista, de 1848, e a principal de todas é O Capital, de 1867. Tá bom? Quais são as principais teorias desses caras? Né? É a seguinte. Nós temos três grandes teorias, que é o materialismo histórico, a luta de classe e a mais-valia. Eu não vou aprofundar muito nisso, porque o Claudinei já deve ter falado isso para vocês. O materialismo, em sociologia, né? O materialismo histórico.
o Marx ele tem a ideia de que, historicamente, né, o mundo ele teve 3 modos de produção, né, modos de produção material, por isso materialismo histórico, porque o homem ele trabalha pelos seus bens materiais, né, e vai ser o escravismo, né, o escravismo antigo, o feudalismo e o capitalismo. Tá? Então, são esses 3 tipos, né, os principais tipos de modos de produção. E aí o Marx ele diz que todos eles criaram os germes da sua própria destruição. Por exemplo, em Roma, a Pax Romana criou a destruição de Roma, porque você tem uma crise escravista. Quando Roma não consegue mais administrar o seu vasto território, e aí você tem um fim das guerras de anexação territorial, você tem crise escravista, porque você não tem escravo chegando lá em Roma. Os caras já tinham proibido a escravização por dívida, não chega escravo cativo de guerra, então não tem escravos em Roma, diminui a quantidade, e Roma entra em processo de declínio. O feudalismo, você tem o renascimento comercial urbano, as cruzadas, por exemplo, uma evolução tecnocientífica no século X, XI, né, com melhorias na metodologia, ali, nas técnicas de cultivo, levam a ampliação das áreas de cultivo para a agricultura feudal e aumenta a opressão dos senhores feudais aos servos. Consequentemente, quando você tem mudanças climáticas ali que levam ao colapso do sistema feudal, os senhores feudais vão lá, exploram ainda mais os seus subalternos, levam a processos de revolta em que colapsa de fato o sistema feudal. E o capitalismo, Marx fala também, ele cria os germes da sua própria destruição. Através de quê? Da luta de classes. Então, o que acontece aqui? O burguês, ele é o opressor, o proletário é o oprimido. Então, o opressor oprime, e o oprimido, uma hora, não vai suportar a opressão. Então, o que o oprimido pensa? Nós só vamos conseguir sair da situação de oprimidos se nós tomarmos o lugar do opressor. Então, é por isso que o opressor jamais permite, ou tenta permitir, que o oprimido chegue próximo. Porque ao assumir o seu lugar, o oprimido, ele vai fazer o quê? Ele vai criar as condições para a criação de um regime socialista, né? Que eu vou explicar daqui a pouco. Então, para o Marx, o que acontece é uma eterna luta de classes, entendeu? E essa opressão, ela é causada majoritariamente da burguesia para o proletariado através da mais-valia. O que é a mais-valia? A diferença do produto que você produz pelo salário que você recebe. Essa diferença que é a mais-valia que o Marx fala, entendeu? Por isso que o Marx fala, inclusive, que tudo aquilo que o proletariado produz, a tudo lhe pertence, entendeu? Então, quando alguém te chamar de socialista de iPhone, você manda ele a merda, porque o proletariado, seguindo Marx, o proletariado que tudo produz, a tudo lhe pertence. Sacou? Então, para o Marx, o cara deveria ter o direito de ter um iPhone, um computador legal, um carro legal, porque ele ajudou a produzir aquilo. Mas você já percebeu, por exemplo, que construção de prédios de luxo não é o pedreiro que compra o apartamento? Ele vai ganhar muito pouco para aquilo. O cara que produz o iPhone lá na China não é ele que vai produzir o iPhone? Que é ele que vai possuir o iPhone? Entendeu? Então, assim, é essa diferença, né, que é denominada pelo Marx de mais-valia, do produto final, o valor do produto final, com o que você recebe, né? Bom, espero que vocês tenham entendido até aqui. Se não entendeu, podem perguntar. Nós vamos para a próxima aqui, que é o seguinte. O Marx dizia o seguinte: o caminho para a igualdade de classes está no fim da propriedade privada e dos meios de produção burguês. Então, o que o Marx fala? Vamos lá. Nós estamos neste ponto aqui que vocês estão vendo meu dedo. Esse é o ponto A. Esse é o capitalismo. O que o Marx fala? Nós temos que chegar até nesse ponto B aqui. É o comunismo. Bacana? E aí, o que ele diz?
Quando, na luta de classes, o proletariado toma os meios de produção, ele vai acabar com a propriedade privada. Vai ser criada uma ditadura do proletariado, né? E este Estado proletário vai promover a redistribuição de riquezas, eliminando as diferenças entre as classes. Então, o que o Marx diz? O que o marxismo é? O que o socialismo é? Para nós entendermos aqui. É um processo de transição entre o capitalismo até o comunismo. Então, quando todas as diferenças forem anuladas, quando toda a riqueza deste Estado estiver plenamente distribuída, não existir mais nenhuma diferença de classe, quando tudo estiver ali planificado, bonitinho, o que nós alcançamos? O comunismo. E comunismo, todas as instituições que regulam a sociedade são eliminadas no comunismo. Então, Estado eliminado, igreja eliminado, sindicatos são eliminados, exércitos são eliminados, forças armadas são eliminadas, polícias são eliminadas, tudo é eliminado. Beleza? E a gente vive de maneira comum. Bacana? É utópico. Chegar ao comunismo é utópico também. Só que aqui tem embasamento científico. Marx passou décadas estudando isso. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Gente, bom dia. Todo mundo entendeu? Ou vocês estão processando ainda? Misericórdia. Caiu todo mundo? E vocês não me respondem? Cacete. Não, o chat não tá... Ah, tá. Tá sim respondendo. Achando que tá caindo todo mundo, né, pessoal? Tá igual o Cruzeiro. Olha só. Deixa eu ver aqui. Tem pergunta sim. Deixa eu ver. A frase Arbeit macht frei é uma ideia adaptada do hitlerismo oriundo do protestantismo. Pensei aqui, nada a ver, mas me fez pensar sobre o trabalho. Arbeit macht frei, o trabalho liberta, que é a frase que está na entrada de Auschwitz, não é isso? Não sei te falar, viu, Lucas? Não sei te falar se é baseado no protestantismo. Até porque a Alemanha, né, é a região onde você teve a primeira reforma protestante com Lutero, né? Mas eu não sei te afirmar, não. Posso dar uma pesquisa aqui e te responder isso depois sem problema. Essa eliminação é deixar de existir ou perder o poder? Como assim, Dara? Essa eliminação, você está falando a eliminação das diferenças sociais? Que você está querendo perguntar? Tipo, perder a importância? Eu quis dizer o seguinte, que você falou que a igreja passa a não existir, o Estado. Aí eu quis perguntar o seguinte, se perde a importância ou se deixa de não ter mais? Se não deixa de existir, mais. Deixa de existir. Porque para alcançar o comunismo, nós vamos viver de maneira comum. Não existe nenhum tipo de instituição reguladora de liberdade. A igreja, ela regula a sua liberdade. Você não é completamente livre. A igreja, ela traz para vocês, por exemplo, eu estou falando só de uma igreja, estou falando da religião como um todo, tá? Ela vem, por exemplo, e fala o seguinte, beber é ruim. Por quê? Ah, porque é ruim. Fumar é ruim. Por quê? Ah, porque faz mal. Porque não é de Deus. Não tem uma explicação nesse sentido. Entendeu? Um embasamento científico nisso. Na verdade, tem. Fumar é ruim, faz mal para os pulmões, né? Beber também, em exagero, faz mal, né? Então, assim, é uma pessoa que sabe o que está falando. E então, assim, usar droga. Quando você ouve muito não pode, você fala assim, por que não pode? Ah, porque não pode, porque não é de Deus. Tá, mas Deus não escreveu lá que não pode. Eu quero ver se não pode mesmo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então isso regula a sua liberdade. O sindicato regula a sua liberdade. O Estado regula a sua liberdade. Você não tem direito de fazer o que você quiser dentro do Estado, porque existem leis. Só que dentro do comunismo você vai viver como? De maneira comum. Então, dentro do seu íntimo,
você vai respeitar o espaço do outro porque é o mesmo espaço que o seu, e o outro vai respeitar seu espaço porque é o mesmo espaço que o seu, que vocês vivem de maneira comum. Você está percebendo como é que é utópico? Sim ou não? Dara? Eu preciso que você me responda. Entendeu? Eu entendi, sim. Eu tinha ficado confusa, porque eu pensei assim, que tinha perdido a importância, mas que não tinha deixado de existir, que tinha perdido o poder. Porque a Entendi. igreja influencia muito. Eu pensei que ela iria influenciar menos. Entendi. Mas é a abolição da igreja. A abolição de qualquer instituição que limite as suas liberdades. Tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais perguntou. Inara, falando que eu tô cego. Vai te catar, Inara. Ana Luísa, Bernardo, o embasamento científico dele é o Manifesto Comunista? O embasamento científico dele não é só o Manifesto Comunista. Na verdade, o Manifesto Comunista e o Capital e outras obras dele, né, como o golpe 18 Brumário e tal, são obras que são frutos de estudos, né? Então, por exemplo, quando você faz uma pesquisa, você tem que publicar a sua pesquisa. Então, todos os estudos do Marx são publicados, né? Os que conseguiram ser publicados por ele em vida. Então, o Manifesto Comunista, o Capital, o 18 Brumário, esses livros, eles são frutos dos estudos do Marx. Tá bom? O que tocou na ferida de quem? Minha? O kibbutz se aproximou do comunismo? Gente, a União Soviética, nós vamos falar disso em totalitarismo, mas a União Soviética, ele é uma anomalia do comunismo, tá? Porque você tem um Estado absurdamente totalitário que tenta impor, né, de maneira autoritária o comunismo, mas existe o Estado. Ele se autodenomina comunista, mas ele não é comunista, porque tem Estado. Comunismo não tem Estado, ele foi abolido, ele limita as liberdades, entendeu? E aí, na verdade, você tem uma anomalia, porque você tem um Estado forte e autoritário, impositivo, beleza? Que quer fazer com que as pessoas vivam de maneira comum. E vai causar uma fome desgraçada na União Soviética, porque eles vão coletivizar a produção no campo. Entendeu? E não vão conseguir produzir o suficiente para alimentar toda a população da União Soviética. O Stalin é um filho da puta. E Hitler, então o Hitler é um filho da puta. O Stalin também. Entendeu? Mao Tse Tung na China é um filho da puta. E eu tô com camisa da China, inclusive. Ó. É um filho da puta. São genocidas. Entendeu? São genocidas. O Claudinei que não me ouça. Mas são genocidas. Tá? Então, assim, são bandos de filhos da puta. Óbvio que são. Né? E o Hitler matou menos. Primeiro que não se deve fazer contabilidade de quem matou mais ou quem matou menos. Se matou 20 milhões, se matou 60 milhões, se matou milhões de pessoas. Então são dois filhos da puta que estão sentados no colo do capeta. É isso que vocês têm que entender. Um está sentado à direita e o outro está sentado à esquerda. Pronto. É isso. Ponto final. Bacana? Vou falar de Revolução Russa sim, ô Rebeca. E aí, voltando rapidamente, para a gente terminar esse conteúdo, a gente tem o anarquismo. O anarquismo ele é uma ideia ainda mais radical do que o socialismo. Porque é uma doutrina defensora da inexistência de governos. Mas peraí, Bernardo, isso é comunismo. É comunismo. O que o anarquismo traz, então, para a gente? O Estado é a origem dos males da sociedade. Então é necessário que nós criemos pequenas comunidades cooperativas de subsistência e abolíssemos o Estado. Abolir o Estado, criamos essas pequenas sociedades, essas pequenas comunidades cooperativas, até abolirmos tudo, porque cooperativo também é limitador de liberdade. Quando a gente chegar no comunismo, a gente vai limitar, a gente vai acabar, inclusive, com essas comunidades cooperativas. O Bakunin, Mikhail Bakunin e o Piotr Kropotkin, eles têm uma ideia que é a seguinte: estamos aqui no capitalismo, precisamos chegar ao comunismo. Nós vamos fazer algum tipo de transição, que é o socialismo marxista? Não. Nós vamos quebrar essa porra toda e ir direto para o comunismo. Essa é a ideia do anarquismo. Quebra o sistema, entendeu? E já parte para o sistema que eles querem, que é o comunismo. Mas não vai dar. Então você cria essas pequenas comunidades, mas Estado não pode existir. Nem Estado proletário, não pode existir Estado.
Bacana, gente? Espero que vocês tenham entendido aqui. E aí, olha só, em 1874 a 1876, a gente tem o que a gente chama de Primeira Internacional Comunista. O que é a Primeira Internacional Comunista? É a primeira reunião, né, de todos os sindicatos do mundo inteiro que vão participar dessa reunião, onde eles vão debater, tá, melhorias nas condições de trabalho. Então você tem aí, na Internacional, né, comunista, a aproximação do movimento operário com os ideais anarco-socialistas. Então você tem ideias anarquistas e socialistas de um lado, movimento operário do outro e a aproximação desses ideais. Beleza? E aí esses caras ainda vão discutir qual que é a melhor ideia, qual que é a melhor teoria para seguir junto do movimento operário, se é o socialismo ou se é o anarquismo. E aí por isso que você vai ter, por exemplo, sindicatos socialistas, sindicatos anarquistas, e que, óbvio, serão prontamente perseguidos pelos estados, né? Porque os estados são majoritariamente, sua ordem social ela é completamente burguesa. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Nós terminamos a nossa aula aqui, beleza? Então, eu adiantei uma parte da matéria do módulo 4 e eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Para a gente finalizar aqui agora. Tem não? Não? Então, olha só. Eu estarei disponível às 14 horas. Quem tiver dúvidas sobre os exercícios, estarei lá para tirar dúvida de vocês. Um grande abraço. Obrigado pela atenção de vocês. Boa semana. Fiquem com Deus. Papai ama vocês. Tchau, tchau, galera.